Se está pensando em transmitir ao vivo, você provavelmente já viu este produto, o Atom Mini Pro. Agora este produto tem muita hype no momento. E está completamente esgotado em todos os lugares. Provavelmente porque, uma vez configurado, faz a transmissão ao vivo tão simples assim. Apenas conecte-o. Você seleciona sua câmera aqui, pressiona o botão On Air. Na interface do YouTube, vamos lá, e então eu só clico em Ir ao ar. E bum, aqui vamos nós, estamos ao vivo. Não tem botão de ligar, desligar, é só ligar. Pressione Air. Desligue a transmissão e conecte. Estou muito animado. Minha unidade chegou e acho que tenho experiência suficiente. Agora vou te guiar passo a passo. Agora sei que pareço muito entusiasmado, mas vamos ser claros. Comprei eu mesmo para projetos futuros. Não há patrocínio, sem contratos ou viés que afetem minha opinião. Iniciando com algumas explicações técnicas. Vou então explicar a maioria das funcionalidades. Vou mostrar como funciona, compará-lo com o Atom Mini padrão. E então darei minha opinião sincera e crua, com os pontos positivos e negativos. Vamos começar com uma breve introdução do que ele faz. E depois passaremos a como configurar sua primeira transmissão ao vivo. Hoje em dia, existem dois principais fluxos de trabalho em competição para transmissão ao vivo de montagem. O primeiro envolve principalmente um computador. Neste você alimenta uma ou mais fontes de câmera com uma captura chamada. Depois você pode editar ao vivo, adicionar sobreposições usando um software específico. E esse software codificará a saída em tempo real e envie para a internet. Agora, o problema com este fluxo de trabalho é que frequentemente requer muitos recursos de computador. Provavelmente não funcionará bem em laptops, se usou mais de uma câmera. No geral, não é sempre muito confiável. E frequentemente introduz uma grande latência, o que significa que não poderá exportar sua saída ao vivo para uma grande tela de vídeo na frente do público ao vivo. Por exemplo, o segundo fluxo de trabalho concorrente, mais comum entre profissionais. Separa todas essas tarefas, para que cada tarefa possa ser realizada por um equipamento especificamente projetado para o trabalho. O Atom Mini Pro é uma miniaturização desse segundo fluxo de trabalho. É, na verdade, uma nuvem de capital. Uma placa de som, um mixer de áudio, um switcher ou controlador, um codificador em um único dispositivo. Em termos de design, é feito de um tipo de plástico. Mas parece muito profissional, e é pesado o suficiente para não se mexer com os cabos. Ele não vai se mover por aí. Basta de conversa. Vamos configurar nossa primeira transmissão ao vivo. Aqui está como configurar sua primeira transmissão ao vivo com o dispositivo. Conecte a conexão de 12 volts aqui. Depois conecte sua primeira câmera. Aqui, estamos conectando esta câmera. Então, estamos conectando-o via HDMI. Uma entrada, depois conectamos ao nosso roteador. Então, daremos acesso à internet. E aqui estamos usando um roteador celular 4G com uma SIM card. Se quiser controlar o Atom Mini Pro pelo software Atom, que roda em PC ou Mac, certifique-se de que seu computador está conectado à mesma rede. Conecte-se à rede do Atom Mini Pro. Então aqui, meu computador está conectado ao roteador 4G via Wi-Fi. Depois de verificar que o seu computador está conectado para a mesma rede que o Atom Mini Pro, acesse o site da Blackmagic aqui. Você baixa a atualização do switcher ATEM, incluindo o controle de software ATEM aqui. Depois de instalado, você simplesmente executa e então verá sem switch conectado. E aqui está conectado magicamente. Mas se não conectar, você pode ir em conexão de arquivo. E aqui, você pode ver os switchers ATEM e selecionar o desejado que você quer conectar. Agora, aqui temos uma aba principal para o switcher. Uma aba para o nosso meio. Um para áudio, outro para controle de câmera. Antes de configurar o streaming, certifique-se de selecionar a entrada correta no Atom Mini Pro. Aqui, a câmera está na entrada 1, e a entrada 1 está selecionada. Agora, voltamos ao controle de software do ATM. Vamos abrir a aba de saída, no canto superior direito.
Selecione o servidor primário do YouTube. E precisamos obter essa chave do YouTube. Ah, essa é a chave de transmissão. Vamos direto ao YouTube. Crie aqui, no canto superior direito. Vamos ao vivo agora que estamos no estúdio do YouTube Live. Vamos criar uma transmissão lá. Dismiss this e aqui está o que nos interessa. Aqui está a chave de transmissão. Esse é o código que você pode copiar aqui e colar em a seção-chave do controle de software Atom. No mesmo lugar onde estávamos. Aqui podemos sim. Transmitir em baixa qualidade é perfeito, e depois pressionamos aqui em Air. E se voltarmos ao painel do YouTube, podemos ver que está começando a receber aqui uma conexão do Atom Mini Pro. Agora, como você pode ver, estamos aqui, então podemos visualizar o vídeo. E só precisamos fazer mais uma coisa. Clicar no botão Ir ao ar aqui. E isso criará a transmissão ao vivo e transmite ao vivo o live stream para o público. Este botão, o botão On Air aqui, é exatamente o mesmo que o botão On Air aqui no Atom Mini. Então, na próxima vez que quiser ir ao vivo no mesmo canal, se for o mesmo destino, mesma configuração, etc., você só precisa, clique no botão On Air e em seguida no painel do YouTube. Pressione o botão Ir ao vivo. Há um recurso no YouTube Studio que detecta quando você pressiona o botão de ir ao ar e começará a tornar a transmissão ao vivo pública assim que pressionar o botão de ir ao ar. Ao mesmo tempo em que você se pergunta, o processo é praticamente com outras o plataformas mesmo, de streaming, como Facebook e Twitch. Apenas pegue essa chave de no painel, copie e cole no Atom Mini Pro. Se você sempre flutua para o mesmo destino, no mesmo canal, apenas pressione este botão da próxima vez. E você não precisa refazer toda essa configuração. Vou falar sobre as configurações de natação mais tarde no vídeo. Outra forma simples de transmitir ao vivo com este dispositivo é só conectar a conexão USB-C. No fundo do dispositivo, conecte-o ao seu computador. Então você pode usá-lo como webcam. Então aqui no estúdio ao vivo do YouTube, ao invés de clicar em transmitir aqui, vamos selecionar webcam ali. Se descermos um pouco, veremos que aqui podemos selecionar a mágica negra, a Atom Mini Pro para som e vídeo, ao invés da webcam do Mac. Agora, em seguida, e como você pode ver, está captando o feed do Atom Mini Pro pelo input USB-C. Agora, posso simplesmente ir ao vivo como faria com o outro método. E posso fazer o mesmo com o Skype aqui. Se eu for nas configurações do Skype, aqui vou a áudio e vídeo. E então aqui você pode ver que em vez da webcam está a câmera. Posso simplesmente selecionar o The Atom Mini Pro e vou ter um vídeo de alta qualidade. É um pouco mais fácil, mas você precisa contar com o computador sempre, com todos os pontos negativos mencionados anteriormente. Agora falo muito com as mãos. Então digamos que eu queira adicionar a vista superior das minhas mãos, daquela câmera ali. Então eu simplesmente conecto essa Conecte a câmera Top View ao switcher na segunda entrada aqui. E também posso vir. Conecte um computador aqui no terceiro input ali. Assim, quando você tem mais de um e coloca, você certamente quer adicionar uma mão externa, monitor para ver o que você está transmitindo. Apenas conecte-o a um D. Saída HDMI do switcher na parte de trás. Agora, como você pode ver, posso alternar entre a entrada 1 e a entrada 2 com quase nenhuma latência. Entrada 3, entrada 2 de novo, e é bastante reativo, como você pode ver. Praticamente não há. Acho que é latência 0 ou quase 0 ou algo assim. Então isso geralmente é algo onde um computador teria dificuldade em fazer isso. Essa velocidade, na verdade. Então, como você pode ver, por enquanto, ao alternar entre fontes de vídeo, é um simples corte como transição. Mas posso pressionar o botão alto aqui. E selecione outra transição aqui.
Por exemplo, misturar. Então, adicionará uma transição suave entre as fontes de vídeo. Ao mudar de uma para outra, posso escolher a opção de Deep to White aqui. Lá, posso fazer uma transição de limpeza assim. Ou como uma limpeza com fade. Isso é bem legal, E posso ajustar a duração aqui para ser muito longo ou extremamente curto ali. Aqui também tem o prático botão de fade para preto, no canto inferior direito, o que na verdade criará apenas uma transição preta. O que é prático no final da transmissão, ou se algo der errado durante a transmissão ao vivo. É importante destacar que o dispositivo possui um sistema interno. Sistemas de conversão de vídeo converterá quase qualquer tipo de fonte de vídeo para o destino de saída, que só pode ser 1080p. Mas pode ajustar a taxa de quadros para as taxas comuns. Então, para esclarecer, por enquanto, este monitor exibe as edições ao vivo que estão sendo transmitidas. Então está mostrando o que o público realmente vê. Agora, você provavelmente preferirá usar este monitor para ver todas as câmeras diferentes. Na mesma tela, nesta parte do switcher, você pode escolher a visualização no monitor externo. Então você pode fixar o monitor em uma das 4 entradas. Isso significa que o monitor nunca mudará independentemente. Minha edição, como você pode ver. Ou posso ativar essa função de Multiview aqui. Agora você pode ver todas as câmeras aqui, além do status de streaming na parte inferior da tela. Se estiver ao vivo, a taxa de dados. Etc. Essa janela superior direita. Chama-se Janela de Programação ou PGM. E mostra o que o público realmente vê. E você pode ver que se alternarmos entre os programas são exibidos na audiência e na Multiview, corresponde a essa janela superior direita, certo? Então isso é sempre o que o público verá. Agora digamos que você está transmitindo ao vivo um evento. Se você acidentalmente pressionar o botão errado, bem, todos vão ver, então pode parecer pouco profissional. É por isso que você pode ativar um modo de alternância mais seguro, chamado de pré-visualização de programas. Se você clicar neste ícone ali, no final você tem o modo de alternância aqui. Programa de pré-visualização ou cadastro. Aqui ativemos a pré-visualização do programa. Modos de alternância salvam. Vamos voltar o saída de vídeo ao programa ou PGN. Agora temos na tela o que o espectador realmente vê. Agora, se mudarmos as fontes de vídeo, você pode ver que isso não afeta em nada o resultado final. E isso ocorre porque, se voltarmos ao modo Multiview aqui, você pode ver que ao trocar fontes, apenas muda a janela à esquerda aqui. Então, em vez de cortar diretamente para a sua próxima cena, você pode alternar os ângulos de câmera em uma janela de pré-visualização. À esquerda aqui, e então, ao tocar nos botões, não altera o que é exibido ao vivo aqui. Você pode realmente tomar seu tempo para escolher qual shot quer, depois do atual aqui, E então, quando estiver satisfeito com a escolha, você pressiona o botão de cortar e envia a janela de pré-visualização. Ao ar para a janela de programação à direita, que é a janela. Todos veem, então prepare seus próximos cliques na janela esquerda. E então envie-o para a janela direita aqui. Ao usar o botão de corte, você pode evitar muitos erros. E assim funcionam os interruptores profissionais de TV. Se quiser adicionar uma imagem astral em tela cheia como fonte, como um logotipo, por exemplo, carregue-o na aba de mídia. Então, pegue sua imagem aqui. Solte-o em uma das ranhuras aqui. E então você arrasta da galeria para a área de trabalho. No player de mídia, vamos lá. Agora você pode vê-lo na parte inferior esquerda da Multiview. E se ela quiser selecioná-lo, apenas pressione o botão Ainda aqui e aparecerá na tela principal. Apenas como qualquer outra fonte aqui. É como adicionar uma quinta fonte de vídeo. Aqui é uma imagem stata. Agora, há algo que costumo fazer frequentemente, que é colocar o logotipo em tela cheia na saída do programa. E na pré-visualização, seleciono essa câmera ali.
E se iniciar uma pequena transição? Esta é a barra de transição com fade cruzado. Se eu movê-lo apenas um pouco, cerca de 5 ou 10%, você pode ver que está fazendo uma transparência bem sutil. Um fade. E posso deixá-lo assim. E então você tem o logotipo e algumas ações ao vivo, como um público aguardando. Numa sala antes do evento começar. Viu algo assim? Também é importante. Ao instalar o software Atom, ele também aplicação de plugins do Photoshop que permite enviar seus gráficos diretamente de Photoshop para o switcher. Agora, para que isso funcione, lembre-se de que seu computador precisa estar na mesma rede que o Atem. Mini Pro, então, vamos dizer que quero enviar este logo superior direto para o meu Atem. Então vou em Arquivo, Exporta e seleciono Atem Switcher Media Pool. E então, aqui, preciso pegar o endereço IP do switcher. O software de configuração do Adam, aqui eu apenas pressiono este botão e obtenho o endereço IP. Então eu apenas coloco o AP aqui e ele aparece. Então você pode dar um nome. Coloque um desses slots aqui. E então, você pode enviar diretamente para o player de mídia, como fizemos, com o logotipo em tela cheia. Você faz exportações e, se voltarmos para o pool de mídia aqui, você pode ver que o logotipo está na galeria, e no player de mídia também. Agora, como você pode ver aqui, por enquanto, é apenas uma imagem em tela cheia com fundo escuro. Então, se eu selecionar o meio aqui, você pode ver que por enquanto não há fundo. Então, para colocá-lo em cima de um vídeo, precisamos usar o que chamamos de chave Downstream ou DSK. Vamos ao switch. Clique aqui e depois na aba Pullets. Vamos para a chave de baixo fluxo. Certifique-se de que Fill e Key estejam configurados no Media Player. E agora, se quisermos colocar o logotipo à frente do vídeo atual, apenas pressionamos o botão On Air aqui, e como você pode ver, ele simplesmente aparece na saída do programa. Também podemos pressionar Alto e ele aparecerá com um pequeno fade aqui. E agora, quando estiver ao vivo, mesmo trocando os inputs aqui, ele permanecerá na mesma. Então isso é realmente prático. Para colocar um logotipo durante toda a transmissão ao vivo, no Atom Mini Pro, você tem apenas uma chave de downstream, significando que só é possível exibir um logo de cada vez. Então, se quiser mudar, você precisa substituí-lo no Photoshop. E também posso enviar o que chamamos de terços inferiores. Então, os terços inferiores são esse tipo de coisa. Vou remover o logotipo. Envio essa coisa lá e depois ouço exportações? Ah, um mini switcher de media pool e então sim. Vamos simplesmente substituir o atual. Então, como você pode ver, temos este visual maravilhoso aqui. Se quiser seguir o canal Potato Jets. E então acontecerá o que acontecer. Então posso deixá-lo lá pelo resto do vídeo. Por enquanto só removo. Para removê-lo, acesse o painel de controle aqui. E então pressione Air ou Alto para uma transição suave. Lembre-se de que infelizmente não é possível enviar clipes de vídeo para o switcher. Só é possível com switchers Atom de alto nível. Então a solução é usar um laptop que você envie. Como fonte HDMI, Aqui, se eu reproduzir este pequeno vídeo, você pode ver surgir no Multiview. E então selecione-o aqui pressionando o número 3. E então lá vamos nós. Então, esta é a maneira mais simples. Agora, há uma pequena limitação neste método. O que é que você precisa fazer é reproduzir o arquivo, no momento exato em que está ao vivo sem ver. Você conhece o Playball? A informação, o arquivo, o nome e outros detalhes. Então, o que faço normalmente é usar um player de vídeo dedicado. Então, se você tem ou conhece alguém com um jogador de high-end, com o Atom Mini Pro é possível controlá-lo. Apenas para mostrar, conectei o meu HyperDeck Studio Mini Pro, o que está atrás ali, no input 4 do Atom Mini Pro. E também está na mesma redes como o switcher, então, se eu entrar nas configurações e ir para Hyperlink, na verdade já o conectei lá, digo apenas que meus inputs. Meu produto é a entrada número 4 e eu pressiono Alto. A função é o que quero mostrar, é bem legal.
O que eu gosto é que ele começa a tocar o vídeo exatamente no momento. Está ao vivo. Na Multiview, você pode ver que está no input 4. E agora, se escolher a entrada número 4, ela começa a tocar imediatamente. Pode ser muito legal ter transições instantâneas sem latim C. Agora, assim que estiver pronto, posso simplesmente dizer algo como... Vamos para a próxima parte agora. E está apenas tocando, então isso estava na Multiview. Agora, isso é o que o público vê. Passaremos para a próxima parte agora mesmo. Vamos supor que quero exibir um vídeo de um software em tela cheia. Mas também quero que as pessoas vejam minhas mãos, como quando estou tocando DJ. Ou se quiser mostrar um PowerPoint na tela cheia. Mas também queremos ver o apresentador em uma pequena janela. Para isso, precisamos usar uma chave upstream. Comece selecionando a fonte de vídeo que deseja ver em tela cheia. Então, no meu caso, seleciono a fonte número 3, que é o computador. E então, só preciso pressionar o botão Imagem na imagem. Isso mostrará este pequeno painel de controle. Eu tenho atalhos aqui, então... Isso significa que posso enviá-lo para qualquer lugar. Agora, se eu entrar na página do switcher e nas paletas, eu escolho a chave upstream aqui. Aqui vou especificar qual das câmeras. Encaixa-se neste pequeno janelinha. Aqui está a câmera 1, mas também posso escolher a câmera 2. E então aqui, se eu passar o mouse sobre a exposição aqui, posso simplesmente movê-lo assim. Ou posso simplesmente torná-lo maior e movê-lo para onde quiser. Para torná-lo como 1, o tamanho e a posição que quero. E também posso adicionar uma pequena sombra aqui. Aqui não é muito visível, Mas eu posso adicionar aqui uma borda branca, por exemplo. Aqui posso especificar. Sim, aqui você pode fazer tudo isso. E então, assim que estiver definido, apenas pressione este botão ligar, desligar e ao alterar a entrada ele desliza. Apenas desaparece, então você precisa, traga-o de volta o tempo todo. E podemos fazer o mesmo com um PowerPoint. Então, em vez de instalar o software Atom, vou direto para o PowerPoint. Ajuste para a tela cheia e veja agora. Eu tenho o PowerPoint aqui e também este pequeno... minúsculo aqui onde posso colocar, a pessoa que está perguntando, falando o apresentador, Da mesma forma, por exemplo. Quando é distrativo, desligo ali. Eu posso reproduzir vídeos aqui. Neste PowerPoint. E então, se quiser comentar. Vou só ver sim. Isto é realmente... Este é um vídeo realmente inspirador, etc, etc, e blá blá 1. E então desligue. Acho que leva um pouco de prática para se acostumar, pois... sabemos que estamos acostumados a ter janelas que podemos mover com o mouse ou um touchpad. E isso pode parecer um pouco desanimador no início. Então, isso seria um dos retrocessos que encontrei. Apesar de, após algum tempo... sabe, você pega o jeito. Outro retrocesso é que só há uma chave upstream. Isso significa que você só pode aplicar este efeito a um vídeo. Não é possível colocar 2 vídeos lado a lado, diante de um fundo de tela completo. Por exemplo, ao contrário dos modelos mais avançados do switcher Atem. Acho que 2 dos mais altos acabamentos são... os modelos de atômicos têm a opção Super Source. Isso permite fazer exatamente isso. Você pode colocar até 4 fontes e um vídeo de fundo. Agora vamos ver como fazer chaveamento e integração de tela verde. Tenho uma fonte de computador na entrada 3 agora, e o que quero fazer é usar essa entrada para a fonte de energia de um monitor de tela grande, como um painel de visualização de 4K. Como um pequeno thumbnail. Na esquina inferior esquerda da fonte de computador aqui. Você pode ver como fica na Multiview aqui. Então vamos começar trazendo à tona, aqui, a tela do computador em full screen. E então no software Atom. Vamos entrar na paleta aqui. A chave de upstream e vamos entrar na aba Chroma aqui.
Então precisamos informar ao switcher qual cor verde remover. Vamos clicar em Chroma Sample aqui. E como você pode ver Se você mudar para Multiview ao clicar em Amostra de Chroma aqui, a imagem da tela verde é exibida na janela anterior. Então, ao arrastar este cursor para lá, isso também moverá um pequeno alvo aqui, na janela anterior. E então, uma vez, escolha uma cor bem próxima ao assunto. Esta cor verde aqui. Tudo bem, terminamos. E então, vou clicar novamente neste botão para sair do modo de seleção de cor. Vamos para o próximo. Vamos selecionar o outro. A saída do programa aqui, apenas para visualizar melhor em tela cheia. Vamos pressionar este botão de tecla aqui. E como você pode ver, agora está chaveando. Começando a chavear a tela verde. Entrada número 4. Aqui podemos ajustar algumas configurações. Ajustar algumas coisas, como o fundo. Ajustar, suavizar um pouco o contorno. Eu estava tocando uma flauta verde. Então não é uma coisa muito inteligente a fazer ao filmar em frente a uma tela verde. Vamos voltar à chave aqui. Agora você pode ver isso. Também posso ajustar coisas como o brilho aqui. Contraste, saturação e coisas do tipo. Como você pode ver, a tela verde não era perfeita. Havia um ventilador aqui. Havia algumas falhas aqui. Então, para mascarar isso, você clica na opção de máscara aqui e depois você pode ajustar aqui. Você vê, posso simplesmente cortar o ventilador correto aqui. Melhorar um pouco, não? E agora podemos também mover o objeto. Se eu clicar na chave voadora aqui, posso simplesmente movê-lo assim, aumentando-o se quiser. Assim, tipo... Ok. E aqui pode ficar bem, uma função bem legal. E agora, ao selecionar outras fontes, posso trazê-lo de volta aqui. E aqui continuará a ficar parado. Então a qualidade da chave é realmente impressionante, pois... Este switcher é muito pequeno, e o keying ao vivo é difícil de fazer. Estou bastante impressionado com as capacidades de tela verde. Claro, é preciso garantir que sua tela verde esteja bem iluminada. E coisas assim para torná-lo o melhor possível keying. Depois de configurado, só preciso pressionar o botão ligar e desligar. No átomo para ligá-lo e desligá-lo novamente. Uma coisa interessante é que você pode aplicar o mesmo método para chavear uma animação de lower third que você fez em After Effects. Ou PowerPoint, por exemplo. Então, se eu trazer de volta minhas apresentações de PowerPoint... Eu fiz uma apresentação com uma aqui. Uma animação de terceiro inferior, e você pode fazer praticamente a mesma coisa. Você pode chaveá-lo. Vou voltar às configurações do ATM e selecionar. Em vez da câmera 4, estou usando o computador, então é a câmera 3. E depois faremos o mesmo processo. Ativa Multiview. Clique na amostra de chroma e selecione essa cor aqui. Ao colocar o controle deslizante ali e a amostra aqui. Uma vez que selecionei a cor aqui, posso clicar novamente para desativá-lo. Agora na vista superior. Vamos colocar o programa e a chave aqui. Como você pode ver, temos uma integração limpa do terceiro inferior. Então, se voltar aos PowerPoints, estou aqui. Lá vamos nós quando vou para a próxima slide. Aí vamos nós. Você pode criar um PowerPoint específico com todos os terços inferiores, animações e é fácil de editar. Porque frequentemente há mudanças de última hora nos nomes, etc. É bastante prático. Você também pode fazer coisas mais avançadas no After Effects. Agora veja o resultado final assim. Ok, e uau, ok, não esperava isso. Outra funcionalidade do dispositivo são suas capacidades de som. Então, não é apenas um switcher de vídeo, é também um misturador de 6 canais. Vem com diversas ferramentas de processamento de áudio interno. Você tem os 4 entradas de áudio estéreo das fontes de vídeo.
Mas também tem 2 entradas mini jack para microfone ou áudio estéreo. Fiquei um pouco desapontado por não ter saída de fone de ouvido no dispositivo. Para monitorar o áudio, você precisa conectar o seu fone de ouvido. Coloque o fone de ouvido no seu monitor aqui. E o áudio passará pela saída de monitor aqui, que pode ser o multiview ou o monitor de programa. E aqui, o som será transmitido, como você pode ouvir da minha fala. Agora, só para você saber, o som que está ouvindo agora é do boom. Microfone aqui que vai para a câmera ali. E então, via HDMI para o Atom Mini Pro aqui. E então vai para a saída de programa aqui. E estou gravando com o multiview aqui. Como você pode ver, para cada solução, você pode ativar e desativar o áudio diretamente do painel. Aqui, o áudio da minha câmera 1 está ligado, mas posso desligá-lo. Se eu o trazer de volta, eu também posso, sabe, se reproduzo um vídeo no computador aqui. E então podemos vê-lo tocando aqui. Apenas ativo o áudio aqui, e agora você pode ouvir. Também posso aumentar o nível aqui, vou abaixar. Também posso ativar o recurso de áudio seguir vídeo. O que significa que se eu pressionar este botão aqui, ajustará o áudio quando a fonte for ao vivo. Então, se eu ir para o programa aqui, se eu escolher o computador aqui e o AFV estiver ativado, lá você pode ver que o áudio é ativado quando a fonte é selecionada. Se voltar à fonte principal, não ouvirá nada. Se voltar ao computador, o áudio volta. Então, há um pequeno fade, o que é bom no Atoms of Turing. Você pode puxar o som para a esquerda ou direita. Você pode adicionar EQ aqui. Agora, não sei se é um bom EQ. Não sou um engenheiro de som profissional, apenas para mostrar o que podemos fazer. Podemos ajustar um compressor para que se eu começar a gritar, como você pode ver, é só apenas o abaixando. Então isso pode ser muito prático se houver. Pessoas começam a aplaudir, alguém começa a gritar assim. Você também pode aplicar um efeito de porta aqui, o que significa que quando não falo, o som é apenas gatos. Agora, pensei que você pudesse se interessar. Para ouvir como soa colocar um microfone lavalier, em um dos inputs tem um microfone sem fio Sennheiser G3. Vou conectá-lo na entrada número 1. Assim, vou ativar os inputs clicando. O botão de ligar do microfone 1 aqui. E então, eu lentamente começo a trazê-lo. Levá-lo até aqui para que agora você possa. Na verdade, ouça os dois, e se eu apenas desligue o áudio da câmera, você ouve bem. Agora você pode ouvir o microfone sem fio lavalier. Na verdade, é muito melhor que o microfone de boom acima. Eu deveria ter colocado isso no vídeo inteiro. Todas as entradas são estéreo. Mas se você tem um fluxo de trabalho específico ou quer separar as entradas, apenas vá às configurações aqui. Aqui, você pode dividir o áudio. Todos os canais de áudio são como um único canal. Apenas um canal, e você pode, por exemplo, para o microfone. Estou segurando agora. Posso simplesmente matar um dos canais. Isso pode ser muito prático, se sua câmera tem código de tempo no canal esquerdo, ou como um lavalier no canal esquerdo. E o áudio da câmera é um backup no canal direito. Para mim, uma das melhores características do switcher é o seu disco externo, gravação através das saídas USB-C do painel. Então, o processo é muito simples. Comece formatando seu disco rígido, SSD ou pendrive em HFS Plus ou SFAT. Depois de fazer isso, basta conectar o seu disco na parte de trás do O painel tem entrada USB tipo C. E então, assim que você tiver um indicador verde aqui, apenas pressione iRec e comece a gravar no drive.
É tão simples assim. E também é possível transmitir ao mesmo tempo que grava. Então, não é incompatível. Os tamanhos de arquivo são pequenos. Mas para evitar ficar sem espaço, você pode adicionar um segundo disco rígido usando um hub USB-C, e ele mudará sem problemas para o outro disco quando o primeiro estiver cheio. Observe que estou usando um SSD. Mas não precisa usar um SSD. Você pode usar um disco rígido convencional também. Claro, você pode ajustar o nome do arquivo nas configurações de gravação do Atom. Lembre-se de que a qualidade seria exatamente a mesma que a do stream. Isso está sendo transmitido pela internet. Então, se precisar de um arquivo mestre de melhor qualidade, como em um processo de pós-produção, a melhor solução é conectar um alarme externo. Recorder como um Atomos ou Video Assist na saída de um. Aqui o switcher, e ao fazer isso, você não poderá usar o multiview, porque é a mesma saída HDMI que a do programa. Em algumas situações onde não estiveste a transmitir ao vivo, você não precisa do multiview. Digamos que você está filmando uma peça com apenas duas câmeras, um fixo, outro em movimento e deseja uma gravação de alta qualidade. Isso pode ser um bom fluxo de trabalho. Agora falemos sobre configurações e ajustes de streaming nas configurações de saída do software Atom. A Blackmagic já fornece 6 níveis de qualidade de streaming diferentes. Se estiver interessado, fiz uma experiência real de transmissão ao vivo com as 3 configurações diferentes. Um após o outro no vídeo deste canal você pode. O link está na descrição. Este é também o local onde você edite sua plataforma de destino e defina a correspondente. Aqui está a chave de sonho. Não se preocupe se só aparece Facebook, Twitch e YouTube, porque você pode adicionar outras plataformas RTMP entrando no programa. Clique no diretório e aqui você encontrará a transmissão. Arquivo XML que você pode editar aqui, por exemplo, com o bloco de notas. E aqui você pode ver todas as configurações de streaming. Você pode adicionar uma plataforma personalizada aqui. Você vê aqui, tem o Facebook. Aqui está o URL do RTMP. E você também tem um perfil de streaming diferente. Então você pode editar tanto o URL do servidor RTMP. Então você pode adicionar outras plataformas e editar as taxas de juros. Ao ajustar o bitrate, ajusta-se a qualidade do stream. E quanto mais alta a taxa de juros, quanto maior a qualidade da transmissão. Mas também, quanto maior a conexão de internet, melhor. Claro, ter que acessar os arquivos do programa e... alterar este arquivo Excel no bloco de notas não é prático. Pelo menos temos a oportunidade de mudar isso, para qualquer configuração que quisermos. Então ficaria muito frustrado se não fosse possível. Também é possível transmitir para várias plataformas ao mesmo tempo. Se você enviar sua transmissão para um servidor que pega sua entrada e redireciona para diferentes plataformas, tais como um caster ou restream. Segunda opção, você também pode enviar uma primeira transmissão usando a conexão Ethernet, usando o encoder belting e um segundo fluxo, através do USB-C Video Outputs até o computador, e então você usa, por exemplo, um Wirecast para fazer uma segunda transmissão ao vivo. As duas opções são possíveis. Se quiser controlar o seu Atom Mini Pro com vários computadores e dispositivos ao mesmo tempo, é possível, basta que todos estejam conectados ao mesmo roteador. Para a mesma rede, então, como você pode ver aqui, enquanto troco as imagens aqui, os dois computadores estão trocando botões ao mesmo tempo. Agora, isso pode ser muito prático. Se você tem uma pessoa ajustando como o som, e você tem outra pessoa ajustando as configurações da câmera, vou voltar a isso em instantes, e suponhamos que haja uma terceira pessoa. Quem está no Photoshop criando thirds inferiores e coisas assim? Quem está mandando para o switcher? Então, pessoas diferentes podem trabalhar no switcher ao mesmo tempo. Observe que, desde o início do vídeo, uso 2 computadores. Às vezes preciso gravar a tela em um computador. Tenho que controlá-lo com o outro, usando um computador como fonte. Então tenho um fluxo de trabalho um pouco complicado agora. Mas em geral, basta um computador para controlá-lo. E também há apps para controlar a série Atom. Uso um app chamado Strata Lite. Existe também o Strata Pro. E aqui basta alternar entradas desde que
O iPad está conectado à mesma rede que o switcher Atom. Então, o iPad está conectado ao meu roteador celular 4G via Wi-Fi. Além dos computadores, as tablets, aplicativos do iPhone, etc. Se você tiver um painel Atom avançado ou o Atom, painel de controle de câmera, você pode usar esses controles para controlar o Atom Mini Pro também. Em dezembro, a Blackmagic me enviou um item mini gratuito. Eu avisei que não tinha tempo para fazer uma revisão. Não sabia se o usaria ou não. E eles disseram, não se preocupe, é só um presente, não precisa fazer nada. Mas acabei usando muito. Acho que merece uma revisão. Desde dezembro, usei bastante o Atom Mini. Em diferentes situações, como você pode ver, o ATA e o Mini. O Atom Mini Pro aqui parece muito semelhante do lado de fora. No entanto, há diferenças significativas no hardware. Sobre as diferenças entre os dois. Claro, o Atom Mini Pro tem um codificador interno, o que permite transmitir diretamente do dispositivo a conexão com a internet. O Atom Mini não tem isso. O Atom Mini Pro tem gravação de disco e o disparo remoto da gravação das câmeras diferentes. Se você tem câmeras Blackmagic no Atom Mini Pro, você pode selecionar o que enviar na saída HDMI. Então pode ser o programa no Multiview. E neste Multiview, você pode ver informações de status sobre a gravação, a transmissão ao vivo do som. O consumo de energia no Atom Mini Pro é de 30 watts, versus 18.800. Esta unidade vem com um adaptador de energia mais potente. Finalmente, importante destacar que o Atom Mini Pro tem conexão USB 3.1, enquanto o Mini tem apenas uma conexão USB 2.0. Certifique-se de usar o cabo correto com o Atom Mini Pro. Mas não é apenas uma unidade que funciona melhor que a outra. Apenas que o Atom Mini Pro tem mais recursos. Se você tiver uma câmera Blackmagic Pocket 4K ou 6K, o seu Adobe Mini Pro detecta automaticamente, e você poderá ajustar a grande maioria das câmeras. Ajustes como o íris. Ganho. Ajuste o branco, foco e velocidade do obturador. Você pode fazer o alinhamento. Você pode ajustar o foco remotamente. Ative o foco automático e, assim como no DaVinci Resolve, você pode fazer correção de cor primária, tais como lift e ganho de gama. Aqui está um exemplo de como funciona o elevador, mas também pode ajustar a saturação, a contraste e a tonalidade. Você pode alterar o ganho aqui como desejar e isto foi construído para se adequar às diversas câmeras no set. Com facilidade, se contratar operadores de câmera. Isto lhes dirá se eles estão ao vivo ou se a sua imagem está na janela de pré-visualização. Isso significa que eles vão entrar ao ar em breve. Então pode alertá-los para ficarem atentos. Antes de mover a câmera, pois seu plano pode ir ao ar a qualquer momento. Além disso, o switcher envia o horário atual como um código de tempo. No switcher, para todas as câmeras Blackmagic. E eu também fiquei felizmente surpreso. Surpreendi-me ao ver que o Multiview recebe o código de tempo. Todas as saídas de programas também. O que certamente ajudará a afundar tudo isso. Ao criar este vídeo, você pode conferir no nosso canal um tutorial de canto que fiz usando o DaVinci Resolve. Finalmente, se você tem câmeras Blackmagic, ao iniciar uma gravação em um HD externo, você tem a opção de ativar e gravar em todas as câmeras. A partir do momento em que você pressiona, é uma gravação e isso é muito poderoso. Porque além da gravação principal, isso significa que você pode ter uma câmera de vídeo gravando sua própria imagem. Se quiser alterar sua edição posteriormente, salve como um arquivo README. Os cabos de vídeo são confiáveis até 5 a 10 metros de distância. Lembre-se de que, ao converter o sinal HDMI em um cabo mais longo, você perderá a taxa de transmissão de dados. Conectar o cabo DVI e reconverter o sinal para HDMI. Para conectá-lo à entrada HDMI, você perderá o controle da câmera. Protocolo que permite controlar as câmeras com o software Atom remotamente. Esteja ciente disso agora.
Recentemente, ouvi falar de longas distâncias, tipo 100 metros, por exemplo, com fios de fibra óptica que funcionam por distâncias como 100 metros ou algo assim. Então, isso pode ser uma solução. Lembre-se, no entanto, que eles são muito caros, e eles também são frágeis, dependendo das marcas escolhidas. Em resumo, para mim, este é um dispositivo incrível. Encontrei alguns pontos negativos também, gostaria de discutir. E o primeiro é a falta de estabilização de imagem. O que significa que se o operador de câmera começar a balançar e fazer isso, o switcher não compensa e não fornece uma imagem estável. Brincadeira, sinceramente. Para mim, atende a todos os requisitos tanto para eventos de pequeno porte quanto para podcasts. Meu único arrependimento é a falta de entrada para fone de ouvido. Embora isso possa ser resolvido conectando seu fone ao saída. Eu monitoro. Segundos pontos são o fluxo de trabalho de imagem em imagem e green screen com a chave de upstream e chave de downstream. Pode exigir um pouco de prática, especialmente se quiser fazer essas coisas rápido. Ao contrário de muitos outros switches ATEM, não é possível exibir duas imagens lado a lado. Ou é uma tela cheia e uma pequena em cima. Ou o terceiro ponto oposto, se não tem uma câmera Blackmagic, não há como ajustar contraste e saturação. Aplique seus alertas como faria em um computador, mas também é devido ao fato de que a própria tecnologia não está realmente processando o sinal. É por isso que tem uma latência ultra baixa. E o número 4, não sei se é realmente um deslize, mas pode ficar muito quente. Fique atento onde deixa o dispositivo quando ligado. E então, se a magia negra estiver observando, tenho algumas ideias que acho bem legais. E como atualizações de software, a habilidade de dimmer os LEDs, pois eles são muito brilhante em estúdio escuro ou conferência. Isso pode ser um pouco distrativo. Também seria muito legal se pudéssemos exportar um arquivo de edição em tempo real, para que possamos editá-lo posteriormente em um Resolve ou Premiere Pro. Como podemos acionar as câmeras Pocket remotamente? E queimem o código de tempo também. Talvez com essas câmeras. Pode ser possível, não sei. E sim, podemos argumentar que há apenas uma saída HDMI. Nós podemos carregar clipes de vídeo. Não há conexões SDI. Não há função de atraso de áudio, mas sinceramente, você pode ter todas essas funcionalidades em modelos mais caros. Blackmagic Atom Switches, como o Atom Television Studio Pro 4K. Na internet, fico impressionado com a inteligência desse dispositivo. Não só pode fazer muitas coisas, como também as faz muito bem. Os únicos pontos negativos que encontrei são pequenos. Temos realmente uma execução excelente aqui. Pode ser útil em diversas situações. Como principal dispositivo para transmissão ao vivo, como dispositivo de backup se você tem switches mais caros. Como fonte para switches mais caros. Além disso, é uma ferramenta para gravação offline de alta qualidade. Na verdade, eu uso o ATA Mini uma vez, apenas para redimensionar a imagem de um projetor de vídeo. A imagem era grande demais para a tela. Usando a função de imagem dentro da imagem, estava apenas realizando essa tarefa. Estou falando sozinho há muito tempo. Por favor, compartilhe suas ideias nos comentários também. Gostaria de saber se você tem expectativas semelhantes. Ou já tem experiência com isso? Além disso, estou criando um curso completo de transmissão ao vivo. Se quiser ir mais adiante. Então, se estiver interessado, sinta-se à vontade para se inscrever. Coloquei um link na descrição. É isso por hoje. Desejo coragem para os tempos difíceis que estamos passando. Fique seguro e nos vemos logo.